Pai, obrigada por essa noite. Obrigada porque eu estou aqui, tendo a oportunidade de ouvir um pouquinho mais de Ti. Fala comigo nessa noite. Sonda e esquadrinha o meu interior. Mexe nas áreas que estão fechadas. Não deixa nada como está dentro de mim. Abala as minhas estruturas para que eu me torne quebrantado e possa reconhecer o seu senhorio e o seu amor por mim. Hoje, eu quero avançar. Eu quero sair daqui mais parecido contigo. A tua imagem e semelhança. Por isso eu entrego meu coração como um altar. Assim como eu cantei. Vem e toma o seu lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Bom, quem esteve aqui com a gente nas últimas 3 semanas, lembra um pouquinho do que foi falado. A gente começou falando sobre o que é a igreja, para que ela existe, como é que ela foi formada, de onde vem essa ideia de reunião dos santos, de assembleia, o que significa a palavra eclesia, por que Jesus foi enviado exatamente na época do Império Romano. A gente viu tudo isso e aprendeu sobre tudo isso. Na semana passada, a gente viu sobre o propósito da igreja. Qual é o legado que Jesus deixou para que nós então possamos resplandecer? E a gente falou muito do Espírito Santo que se manifesta com poder através das nossas vidas. Quem lembra disso? E hoje eu quero compartilhar com você, ainda seguindo essa linha, como então, de fato, a gente vive essa realidade. Como é que a gente pode não só falar que somos a igreja, como é que a gente pode não só entender qual é o papel da igreja, mas mais do que isso, como é que a gente pode viver? E aí eu entendi algumas coisas que o Senhor queria compartilhar conosco através dessa mensagem. E não que o que a gente vai falar aqui hoje é tudo que você precisa, muito pelo contrário. Porque a palavra de Deus, ela se renova. E quanto mais você caminha com Ele, mais você descobre que você não sabia nada. Mais você descobre que você é tão pequeno, e que você precisa mais de Deus e mais de Deus. Então o que a gente vai ver aqui hoje é um pedacinho de algo que eu creio que está no coração de Deus, para nos ajudar a ser transformados de dentro para fora, para que a gente possa então dar ao mundo a manifestação de Deus. Amém? Então abre comigo a sua Bíblia. A gente vai começar no livro de Mateus 19. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está ruim o retorno. Tá bom? Está ruim para mim o retorno aqui. Está muito estridente, não? Ok. Muito bom. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Okay. Abriram Mateus 19, no versículo 16. Todo mundo conhece essa história? A gente vai explorar ela um pouco. Jesus estava lá, e aí aparece um cara para ele, se aproxima dele e fala assim: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Eu quero que você comece a imaginar o cenário. Alguns historiadores dizem que esse cara era jovem, era rico. Isso não importa muito agora. Se ele era jovem ou mais velho, era um homem, provavelmente tinha posses, porque depois a gente vai ver isso. Mas eu quero te chamar a atenção já desde o início, a primeira pergunta que ele faz para Jesus. Mestre,
que farei de bom para ter a vida eterna? É como se ele estivesse dizendo assim, Jesus, vem cá, me explica uma coisa. O que eu tenho que cumprir para poder herdar a vida eterna? Quais são os rituais, as boas práticas? O que eu posso fazer, Jesus, para garantir que eu acesse isso que você anda pregando por aí? Porque eu estou te vendo. Eu estou ouvindo o que você está falando. E eu queria saber o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer de bom? Ou seja, o que eu posso te oferecer para garantir esse negócio aí, que se chama vida eterna? Vamos ver o que Jesus falou para ele. Jesus respondeu, por quê? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus já começou a ficar meio... Gente, Jesus era um cara, nessa época, extremamente experimentado. Sabia, ele não precisava necessariamente nem do espírito de revelação, porque ele tinha discernimento do que estava acontecendo no coração das pessoas. Essa hora, ver que perfil era esse que estava na frente dele. E aí, ele vira para o cara e fala assim, vem cá, onde você quer chegar com isso? Por que você quer saber o que de bom você precisa fazer? Eu quero entender aonde você quer chegar. Será que você está querendo me dizer que a sua bondade te faz herdar o que eu estou pregando? Qual que é o foco da sua pergunta? É uma pergunta para você ou para mim? Que mostra você ou que busca a mim? Começa a imaginar isso. Quando você vai ler todo o contexto, você começa a perceber que, de cara, Jesus devolve para ele com uma pergunta e confronta ele, porque Jesus percebe que tem alguma motivação a ser observada ali. E aí, ele continua respondendo para ele e fala assim, existe somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos meus mandamentos, ou aos mandamentos, em algumas versões. É como se ele estivesse dizendo assim, deixa eu te falar uma coisa, só existe um que é bom, só tem um caminho, e ainda que você pense que se você fizer alguma coisa é o seu esforço, ou o que você faz que vai te levar lá, deixa eu já te dizer, não é por aí. Só obedece. Obedece os mandamentos. E aí a gente vai percebendo que Jesus começa a testar o coração dele para entender aonde ele queria chegar. Na verdade, ele nem queria entender aonde ele queria chegar. Ele queria mostrar para ele mesmo, para o jovem, o que estava no coração dele. Muitas vezes, quando a gente se apresenta diante de Deus para orar, Deus devolve para a gente, para mostrar o que está no nosso coração. E Ele começa a falar conosco. E aqui, a gente começa a perceber que Ele tem uma escolha. Vamos ver o que é? E aí o jovem responde para ele assim, quais? Porque Jesus tinha falado assim para ele, só obedece os mandamentos. E ele pergunta, mas quais? Quais mandamentos? Jesus respondeu para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, vamos ser sinceros. Será mesmo que Jesus não sabia que esse cara já era o perfil de quem cumpria os mandamentos? Provavelmente, pelo jeito dele, pela cultura, o jeito que ele se vestia, ele falava muito de quem ele era. E Jesus está testando ele. É como se Jesus estivesse entregando para ele aquilo que ele estava buscando. Tipo assim, é isso que você quer? Você veio aqui falar comigo para saber que prática você deve executar para herdar o reino dos céus. É isso que você quer? Então tá. Beleza. Cumpre os mandamentos. Ah, mas eu não sei quais são. Ele ainda dá um de bobo. E Jesus fala, então eu vou te falar quais são. E ele fala. E
E aí o jovem vira para ele e fala assim, mas a isso tudo eu tenho obedecido. Tipo assim, Jesus, vamos lá, né? Tipo assim, eu tenho sido bom, eu já tenho feito tudo isso. Eu quero saber se tem mais alguma coisa que eu preciso fazer para poder dar aquilo que você está dizendo que eu tenho direito. Ou seja, que mais? Que regras? Que obrigações? Que rituais, além desses que eu cumpro, que eu preciso fazer para acessar o reino de Deus? E Jesus vira para ele e fala o quê? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. É como se Jesus estivesse dizendo assim para ele, tá bom, você quer ser perfeito, você está achando que é pela obra que você realiza ou pelo cumprimento das leis que você tem como tradição, que vai te levar ao lugar que você está buscando. Então tá, então eu vou te ajudar com isso. É isso que você quer receber de mim? Então vamos lá. Você quer uma fórmula, um método que te aproxima mais das promessas de Deus? É isso que você está buscando? Práticas? Métodos? Algo que inclusive valide o fato de que foi por você que você conseguiu isso? E aí é como se Jesus estivesse dizendo para ele isso. Então tá, primeira coisa que você vai fazer, escuta aqui, vou te dar a fórmula, você vai pegar tudo que você tem e vai vender. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que você vender, você pega todo o dinheiro que você arrecadou, vai lá, entrega para os pobres. E o último passo é, vem e segue-me. É como se Jesus estivesse dizendo, ainda tirando meio que um sarro na cara dele, mesmo que você fizer tudo isso, só tem um caminho. Mesmo que você venda tudo, que você entregue aos pobres, e que você faça exatamente a cartilha que eu estou te dando, ainda assim, só tem um caminho que te leva à vida eterna. Você vai ter que vir andar comigo. E nessa hora é como se Jesus estivesse convidando ele para se olhar e enxergar o que ele realmente queria. Quando o jovem rico se apresenta, ele não está ali interessado em Jesus. Ele está interessado em saber que outras coisas ele vai cumprir durante a semana para poder experimentar das bênçãos que Jesus trazia para ele. E Jesus não é manso com ele, Jesus é direto. E é como se Jesus ainda virasse para ele e falasse assim, cara, se você fizer isso, o seu status no Facebook vai subir, você vai encher de seguidores e a coisa vai ficar boa para você. Posta lá que você vai ver só. Só que quando ele fala assim, vem e me segue, o que acontece? O que a Bíblia diz? Que aquele jovem, triste, desiste e vai embora. Isso mostra mais ainda para a gente que ali, o que ele queria era se garantir de que ele tivesse a vida eterna. Uau! Quantas vezes nós vamos ou temos ido até Jesus para garantir o nosso pedacinho no céu? Quantas vezes a gente faz sacrifícios, jejua, ora, achando que é pelo sacrifício que eu me aproximo de Deus, enquanto Jesus fez tudo para se aproximar da gente? Continua lendo aí, vamos terminar essa parte para a gente dar sequência. Porque tem uma chave importante no final desse texto também. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas
Então Jesus disse aos discípulos, imagina a cena, o cara está lá na frente de Jesus, os discípulos assistindo, provavelmente eles estavam próximos, vendo aquilo acontecer. Aí acontece tudo isso que a gente acabou de ler e o cara sai chateado, baqueado, porque ele não quis aquilo que Jesus tinha para oferecer para ele. E aí Jesus aproveita a situação para ensinar uma lição que vai ser fundamental na vida dos discípulos. Ele vira para eles e fala assim, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram. Na hora que os discípulos ouviram isso, eu fico imaginando eles pensando assim, Jesus, mas eu acho que todo mundo está te buscando só pelo que você tem a oferecer. E aí, quem que vai ser salvo então? Caraca, não vai sobrar ninguém. Porque está todo mundo rico de si mesmo. É isso que a gente tem encontrado por onde a gente passa. E aí Jesus olha para eles e responde. Parece que não tem nada a ver o que ele está respondendo. Tipo, o que esse cara está falando? A gente perguntou quem pode ser salvo e aí ele responde assim, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele volta no cerne do assunto, que era o que ele estava tentando ajudar o jovem rico a entender. Que era o quê? Ainda que o homem tente todas as práticas e todos os rituais, é impossível que ele se garanta na vida eterna. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis, ou seja, esse é o único caminho que te leva. Esse é o único caminho que vocês podem encontrar, que leva vocês às promessas, à herança, à vida que Deus tem. Ele está estabelecendo algo aqui, ele não está simplesmente tratando um jovem que era avarento. Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente romantiza demais as histórias. E a gente muitas vezes não percebe que existe um contexto por trás. Mas ele estava estabelecendo um princípio muito, muito, muito profundo. A gente vai ver isso um pouquinho ao longo da nossa mensagem aqui. Só Deus pode cumprir todas as coisas e tornar possível o acesso a Ele. Fala para a pessoa que está do seu lado, só Deus pode cumprir todas as coisas e tornar possível ao homem que ele acesse o reino. Eu melhorei a frase. Porque a nossa cabeça, ela mistura um monte de crenças. E a gente, quando percebe que Deus é importante na nossa vida, a gente traz essas misturas para dentro do nosso relacionamento com Ele. E muitas vezes as coisas não funcionam e a gente não entende por quê. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim, eu achei super legal, simples e perfeito. Existe uma diferença entre ser salvo e viver os princípios. Você pode ser salvo e não viver os princípios. Faz sentido para você? Porque viver os princípios passa a ser uma escolha e um estilo de vida que vai te demandar uma transformação interna constante. É mais ou menos o que Jesus estava querendo dizer para o jovem rico. Assim, cara, você quer experimentar das coisas celestiais. Eu vou te ensinar. Primeira coisa, você precisa vir andar comigo, porque eu vou te ensinar os princípios. E aí você vai ser transformado de fé em fé, de glória em glória, a minha imagem e semelhança. Só que Jesus não pôde chegar nem nesse ponto. Por quê? Porque a motivação dele era apenas se garantir para não perder as bênçãos. Então, o que mais eu posso fazer para isso, Jesus? E aí ele perdeu a oportunidade. Agora eu quero te perguntar.
O que significa vender tudo para o jovem rico? Será mesmo que Jesus estava apenas dizendo para ele o seguinte: olha, é o seguinte, Lucas, jovem rico, você tem muitos bens, então você precisa se desfazer dos seus bens, porque é pecado ter dinheiro. Será que Jesus estava preocupado com os bens do jovem rico? De jeito nenhum. Tudo bem que se a gente fosse estudar um pouquinho a respeito do que acontece no nosso coração quando o dinheiro assume a posição de governo, a gente poderia estudar essa passagem, amém? Mas eu não quero trazer a sua atenção para isso, porque há algo muito maior que o Senhor quer falar conosco hoje. O jovem rico, a riqueza que ele precisava abrir mão era a autossuficiência dele. Era achar que pelos esforços dele, por aquilo que ele praticava, pelo cumprimento da lei, jejuo 3 vezes por semana, oro 3 vezes por dia nos mesmos horários. Ele achava que pelos rituais, isso garantiria o lugar dele. Se fosse isso, de que serviria o sacrifício de Jesus? Me falem. Para nada. E Jesus está tentando abrir o coração dele para perceber, mas ele não consegue enxergar. Então ele fez um convite, e hoje ele está começando a fazer um convite para a gente, para que a gente comece a olhar para dentro da gente e comece a identificar aonde está a motivação do nosso coração. Abre comigo em João 3. A partir do verso 1. Essa é uma história incrível. E a minha oração é que o Espírito Santo te ajude a entender além da letra, amém? Que você possa entender com o seu espírito, mais do que com a sua mente racional, amém? Bom, essa é a história de um fariseu chamado Nicodemos. Deixa primeiro eu te contextualizar um pouquinho. Nicodemos era um cara que fazia parte de uma seita judaica que eles eram chamados de fariseus. E eles tinham algumas peculiaridades. Eles eram muito, muito conhecedores da palavra, zelosos com a lei. Então eles conheciam o Velho Testamento assim de cabo a rabo, porque até naquele momento só tinha o Velho Testamento, amém? Eles conheciam o Velho Testamento de cor e salteado. E eles estudavam o Velho Testamento constantemente. Por isso que eles eram chamados de mestres da lei. Porque eles eram como professores, aqueles que eram capazes de ensinar sobre a cultura hebraica, sobre os profetas, sobre as leis de Deus, que foram escritas no Velho Testamento. Os fariseus odiavam Jesus. Quando Jesus aparece, eles ficam loucos. Eles eram os religiosos da época e eles sabiam tudo a respeito do Messias, mas eles não aceitam e reconhecem Jesus. Então eles passam a perseguir Jesus. Eles se juntam com o governo romano, que também ficou louco. A gente viu um pouco disso nos cultos anteriores. Porque Jesus confrontava o sistema da época. É mais ou menos o que aconteceu no nosso país nos últimos meses. Um novo governo surge, trazendo justiça e confronta a injustiça que acontecia naquela época. Então, Nicodemos vinha desse grupo, desses caras que odiavam Jesus. Só que alguma coisa aconteceu no coração dele, que a Bíblia diz que ele sai de madrugada para se encontrar com Jesus. Por que ele sai de madrugada? Porque ele não queria ser visto. Ele era um cara super importante na época. E se os amigos dele pegam ele, ele está perdido, porque ele seria visto como um traidor. Só que ele está curioso.
Ele quer entender o que está acontecendo. Eu imagino que ele via Jesus manifestando o sobrenatural, curando as pessoas, ensinando, trazendo sabedoria, entendimento para as pessoas, libertando os cativos. E ele olhava aquilo e falava, cara, eu sei a Bíblia inteira de cor, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca consegui fazer isso. No mínimo eu estou curioso para saber. E aí ele se encontra com Jesus. E a Bíblia diz que ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. É como se ele já estivesse dizendo assim, Jesus, é o seguinte, eu acredito que isso que você está fazendo é de Deus, porque não tem como não ser de Deus esses milagres que você está operando aí, só pode ser de Deus. Então Nicodemos, ele já se apresenta perante Jesus com uma visão já mais aberta para receber o que Jesus tinha. Mas olha só que interessante que acontece com ele. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, então Jesus, eu queria aprender, me ensina aí, como é que faz? Como é que faz essas coisas que você faz? Porque eu nunca vi isso de verdade. E agora eu posso ver o leproso, de repente ele está igual eu, limpinho. O que você faz para conseguir fazer isso? Aí Jesus respondeu assim para ele. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. De novo, né? É o cara que responde as coisas totalmente nada a ver. Tipo assim, Jesus, quero aprender. E aí ele fala, ninguém, se não nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Imagina você nessa situação, você não ia achar meio esquisito isso? Aí Nicodemos faz o quê? Ele pergunta assim, mas peraí, deixa eu entender. Peraí, Jesus, vamos lá, olha só. Se o Senhor me disser que se eu orar 3 vezes ao dia, no mesmo horário determinado, se o Senhor me disser que se eu jejuar 3 vezes na semana, ou se eu parar de comer tal bicho, eu vou entender. Agora, esse negócio de nascer de novo, peraí, como é que é isso? Eu voltar no ventre da minha mãe? Essa prática eu ainda não aprendi, não. Será que você pode me ensinar como é que faz isso aí? É isso aí que leva a gente? É mais ou menos isso que ele está falando. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Agora, eu quero que você imagina, antes da gente continuar o texto, qual era a forma de pensar de Nicodemos. Ele cresceu no meio dos judeus, sendo ensinado pelos caras mais zelosos do conhecimento, da cultura de Deus, do conhecimento hebraico. A mente dele já estava estruturada e funcionava assim: se eu cumprir isso e fizer esse sacrifício, eu entro no Santo dos Santos. Eu posso ter acesso. Se eu cumprir aquilo, eu fico livre da maldição. A minha casa não pode ser afetada. Se eu errar e não cumprir, eu vou ter que ir lá e pagar 2, 3 vezes mais. Imagina a cabeça desse cara, funcionava desse jeito. Ele estava tentando entender o que ele precisava aprender. E aí Jesus vira para ele e fala assim, não, só nasce de novo. Imagina o parafuso que deu na cabeça dele. E aí Jesus continua ensinando ele, fala assim, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí eu fico imaginando Nicodemos falando assim, Jesus, tá bom. Nascer da água é só ir lá e batizar. Tá tudo beleza, isso eu sei fazer. Tem um rio aqui perto? Vamos lá. Agora esse negócio de nascer do Espírito, essa prática eu não aprendi também não. Como é que faz isso? O que você está querendo dizer? E Jesus continua.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aí, eu fico imaginando Nicodemos pensando, tudo que esse cara está falando confronta toda a minha cultura greco-judaica romana. Que isso? Abala as minhas estruturas e começa a me mostrar para que de fato serve tudo isso que eu venho fazendo. Para que de fato serve? Porque agora ele está me pedindo, me ensinando algo que é totalmente diferente do que eu fazia. E parece que é mais simples. Muito mais simples. E aí, Jesus, para complicar um pouquinho mais, você está comigo aí na sua Bíblia? Ele fala assim, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Aí Jesus ama usar metáforas. Já reparou isso? Aí ele pega uma metáfora a respeito do vento para dar mais um nozinho na cabeça de Nicodemos. E eu creio, sabe por que para Nicodemos foi tão difícil entender? Você sabe não? Porque ele estava tentando entender baseado nas estruturas e no conhecimento que ele tinha. É natural, a gente faz isso. Mas essas coisas, elas precisam ser entendidas através do nosso coração. A conversão é pelo coração e não pela mente. Quando eu digo conscientemente que eu quero andar com esse Jesus, algo já tem que ter acontecido dentro de mim, para que eu possa saber se eu estou realmente querendo isso que eu estou dizendo. Faz sentido para vocês? Então, Nicodemos, como era um cara muito seguro, e eu quero que você traga isso para você, porque talvez você fale assim, tá, mas eu não me identifico tanto com essa história, porque eu nem conheço tanto a Bíblia. Mas pensa na Bíblia como uma metáfora, ou no conhecimento do que ele tinha. Nicodemos era um cara seguro de que o conhecimento e tudo que ele tinha adquirido de bagagem era o suficiente para sustentar ele, assim como o jovem rico. E quando os dois se encontram com Jesus, tudo que eles têm bate de frente e se torna questionável, comparado ao que Jesus estava oferecendo para eles. Faz sentido isso para você? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus está falando assim para ele, deixa eu te explicar o que acontece com aqueles que nascem do Espírito. Eles não vivem pelas práticas, pelos rituais. Eles não cumprem obrigações. Eles são tão íntimos do Espírito Santo que o Espírito Santo fala com eles e eles nem questionam. Porque o Espírito Santo fala assim, vai para lá, eles vão, vai para cá, eles vão. Isso é só uma característica, Nicodemos, dos que são nascidos do Espírito. Eles não estão comigo para herdar a bênção que eu tenho para oferecer e querem se garantir nisso. Eles estão comigo porque eles querem viver o que o Espírito Santo vai dizer para eles.
E aí Nicodemos pergunta para Jesus assim, mas eu não estou entendendo ainda, mestre. Está difícil aqui para captar. Como é que é esse negócio de a gente vai para onde o Espírito Santo mandar e sem nenhuma prática? Tipo assim, peraí, eu não preciso dar 3 pulinhos, orar ajoelhado, eu não preciso acender vela, é isso que você está me falando? Tem certeza, Jesus? Não sei não, hein? Tem certeza? Não tem mais nada que o senhor está esquecendo? Aí Jesus fala para ele assim, Nicodemos, vem cá. Cara, você é um mestre respeitado, conhece pra caramba das Escrituras e até hoje você não entendeu o básico. Como assim? Você não sabe que o Velho Testamento e tudo que você aprendeu lá, tudo apontava para mim, desde a hora que Adão e Eva decidiram andar sozinhos, pela própria capacidade deles, Deus aparece na cena e fala assim, a partir de hoje eu vou mandar o Filho, o cara que vai restaurar todas as coisas. E tudo que acontece no Velho Testamento aponta para mim os profetas, os reis, os sacrifícios, os tabernáculos, os templos, Davi, Moisés, todos são figura de quem haveria de vir. Você conhece isso de cabeça e não sabe do que eu estou falando? Tipo assim, pelo jeito, conhecer a Bíblia não te mudou em nada internamente. Você continua sem conhecer Deus. E o que Ele está fazendo hoje na terra. Você não está percebendo Deus movimentando na terra, porque você está tão preocupado em cumprir os rituais, você está tão preocupado em achar o que é certo, o que é errado, os defeitos nas pessoas, nas igrejas, e Deus está na terra falando, e você não está vendo Ele passar. Não, porque se não for desse jeito, eu não acho que é de Deus. Se não for daquele jeito, eu não acho que é de Deus. Porque Deus tem que funcionar assim, do jeito que eu penso. Quadradinho, porque é assim que eu aprendi. E Deus está te falando, meu filho, se você não nascer de novo, você não vai entender nada. E nada disso que você acumulou de conhecimento não vai te servir para nada, porque o rio está passando. E se você não seguir o movimento dele, ele não para. Amém? E ele ainda termina falando assim, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Aqui Jesus já está se referindo à classe dos fariseus. Ele já está olhando para eles e falando assim, ó, o grupo de vocês, desigrejados muitas vezes, aqueles que não querem acompanhar o fluir de Deus porque ficam procurando defeitos ao invés de olhar para Jesus. E ele está falando assim, deixa eu te falar uma coisa, mesmo que você não acredite ou não entenda, uma coisa eu posso te garantir, Nicodemos. Tudo que eu falo, eu conheço de experimentar. E o meu testemunho é a partir daquilo que os meus olhos veem. É mais ou menos assim, só não vê quem não quer. Nicodemos, eu não estou aqui pregando e usando técnicas de persuasão. Eu estou aqui falando de algo que eu vivo, que eu experimento. O meu testemunho testifica o que o meu Pai está fazendo aqui na terra. E você ainda está preocupado com as liturgias. Em saber o que você tem que fazer, o que você tem que cumprir. E você não consegue perceber que o meu Pai está aqui na terra, através de mim, fazendo uma reviravolta no Brasil,
revolucionando as igrejas, revolucionando o governo, entrando nas casas das pessoas, chacoalhando os pecados, as práticas imorais. Não, mas eu preciso saber se a gente está seguindo realmente a cartilha. De verdade, o que a gente mais precisa saber é o que Deus está fazendo hoje. É o que está passando na mente, no coração dele hoje, em relação primeiro à nossa vida. Porque não adianta nada eu sair orando pelas pessoas e curando se a minha vida não é transformada ou não foi. Eu vou manifestar um monte de sinais, mas isso não sustenta a vida de Cristo em mim. Faz sentido para você? Eu preciso que a minha vida seja transformada à imagem e semelhança de Jesus. Foi esse um dos propósitos que ele veio fazer aqui na terra, nos levar de volta à posição de filhos, para que assim a gente pudesse caminhar de volta à imagem e semelhança dele. E naturalmente, por onde eu passar, os demônios vão sair, os enfermos serão curados, os cativos serão libertos, as pessoas se encherão de sabedoria. Amém? Mas está faltando eu voltar e fazer uma autoanálise de onde está meu coração. Por que eu quero tanto o reino dos céus, a vida eterna, os milagres e os sinais, como Nicodemos se apresenta para Jesus todo empolgado. Jesus, eu vi que você faz isso aí. Só pode ser de Deus, né? Porque ninguém faria isso se não for de Deus. E Jesus estabelece outro fundamento aqui na história de Nicodemos, que é o quê? Fala comigo, nascer de novo. Ah, Gra, mas nascer de novo, eu nasci quando eu reconheci Jesus. É mesmo? Conta pra mim, o que mudou na sua vida de lá pra cá? Você pode dizer o que Jesus disse, que o que ele faz e o testemunho dele testifica o que o Pai está fazendo? Talvez isso tenha sido uma prática litúrgica na nossa vida apenas. E hoje Deus está falando para a gente, eu não quero liturgias, eu não quero cumprimentos e obrigações. Eu quero que você, primeiro, pense se você quer andar comigo, porque isso vai exigir de você entrega de você mesmo. Eu acredito muito que eu acredito até que, e isso é uma percepção minha, eu tenho textos para te dar, mas eu acredito que o maior poder que Deus criou se chama amor. E não é um amor no sentido da caridade, não que a caridade esteja errado, amém? Mas a gente tem a tendência de dar o significado para o amor, associando ele à caridade muitas vezes, o que não está errado, ok? Mas não é disso que eu quero falar. Quando a gente vai lá em Gênesis, e a gente vê Deus criando tudo, um planeta maravilhoso, com todas as coisas. Aí ele cria duas pessoas e vira para elas e fala assim, meu, isso é seu, isso é de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, só tem uma árvore que eu vou pedir para que vocês não comam dela, porque ela vai fazer mal para vocês. Vai dar má digestão, vocês vão ficar doentes. Isso vai alterar as moléculas do corpo de vocês e vai levar vocês à morte. Mas ele nunca obrigou o homem e a mulher a não comer. Ele orientou e deu para eles o poder de escolher. Que amor maior do que esse, que te ama e te dá liberdade de fazer o que você quiser. Isso é prova de amor.
Eu sei que eu sou amado quando eu não tenho medo, quando eu não tenho inseguranças. E quando eu sei que aquela pessoa afastada de mim, ela não vai fazer nada que vá me ferir. Isso é o verdadeiro amor. Era isso que Deus estava propondo para a gente. Vai, pode se afastar de mim, cuida aí do jardim. Eu confio tanto, eu amo tanto vocês, que eu não preciso controlar vocês. O contrário daquilo que não é amor tem a ver com controle. Por isso que nas relações conjugais, quando não há amor, há controle de um tentando controlar a vida do outro, porque não há segurança, há medo, porque não há amor de verdade. Faz sentido? Então, voltando à história de Nicodemos, a história vai terminando e Jesus fala assim para ele, é como se ele estivesse falando: sabe, vocês fariseus, ao invés de aceitarem as evidências daquilo que eu falo, vocês preferem se apoiar nas tradições e nos costumes de vocês. Porque isso tem mais valor do que andar comigo. Quais são as tradições e os costumes que ainda preenchem o seu coração? E que você sabe que muitas vezes te impediram de entregar a sua vida totalmente para andar com Jesus. Para por um minuto e pensa nisso. E ele continua o texto, ele fala assim: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Em outras palavras, ele está dizendo assim: se vocês não acreditam quando eu falo de coisas naturais, para que eu vou ficar tentando explicar para vocês as coisas celestiais? Me diz. Para que eu vou perder tempo? Vocês não querem isso. Se algo não acontecer dentro da gente, a gente vai ficar procurando coisas que asseguram a nossa herança. Os sinais, as bênçãos. Eu vou repetir. Se algo não acontecer dentro da gente, a gente vai ficar procurando coisas que a gente pode se apegar e que nos dá a sensação de que a gente não está no caminho errado. Ou que a gente não está perdendo. É mais ou menos igual a história. Vocês já ouviram falar do cara que morreu? O cara morreu, aí a família chama o pastor para ir lá no velório orar. Ô, tarefa difícil essa. Aí o pastor chega lá, começa a orar e fala: oh Deus, que perda tão grande esse homem, tão bom. Um homem tão exemplar, zeloso pela palavra, um servo fiel, um bom pai, um bom marido. Aí a mãe que estava assim do ladinho dá uma cutucada na filha e fala assim: ô filha, vai lá no caixão, dá uma olhadinha se é seu pai mesmo. Não é isso que a gente quer, amém? A gente não quer viver sustentando uma aparência e por dentro nada aconteceu. Os sepulcros caiados, a gente não quer dizer e até adotar um linguajar que, nossa, tem o vocabulário do reino de Deus, eu preciso mostrar que eu estou atualizado. Mas por dentro, não tenho o que oferecer. A gente está vivendo na era da notoriedade. Vocês já repararam isso? Só é bom quem tem 500 mil seguidores daí para cima. Só é bom quem abre um canal no YouTube e explode.
a era da notoriedade. O meu valor é medido pelo sucesso que as pessoas atribuem que eu tenho que ter. É ou não é assim? E de novo, gente, não estou dizendo que é errado usar as redes sociais para trabalhar. Eu uso. Amém? E eu até, nossa, ô Senhor, manda uns seguidores a mais para ver se converte em cliente. Já vou divulgar meu Instagram. Gente, meu Instagram, tô brincando. Não tem nada de errado. O problema está dentro de nós. Qual é a nossa motivação? Por que a gente está aqui hoje? Deus é tão bom, Ele tem tanta coisa para a gente. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Que pai ou mãe que está aqui, que se o filho pedir um pão, lhe daria uma pedra? Você daria? Se seu filho te pedisse um pão, você daria uma pedra? Quanto mais Deus faria isso. Amém? Estou aqui administrando o meu tempo e tomando a decisão de pular um pedaço. Abre comigo em João 15, senão você vai enjoar de mim. Eu queria te falar sobre Paulo, mas volta domingo, no outro, que aí eu falo. É porque não sou eu que vou pregar domingo que vem, então... Abre comigo em João 15, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus, mais uma vez, usando uma parábola para explicar e estabelecer fundamentos e princípios. E ele está dizendo assim, deixa eu explicar para vocês. Eu sou como uma árvore que foi plantada pelo meu pai. Ele é aquele cara que cuida da árvore, ele é o agricultor. Ele, inclusive, que decide o que vai fazer com essa árvore. E aí ele continua. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Tá, vamos entender aqui, Jesus. Você está me falando o seguinte, que todo ramo, eu quero que você imagine uma videira. Quem já viu uma videira? Imagina uma árvore com ramos, pode ser? Ele está falando assim, Jesus, vamos lá, deixa a gente entender. Todo ramo que está ligado em você e que dá fruto, Deus não corta, é isso? Todo ramo que ele limpa, ele não corta. Mas aquele que não dá frutos, ele vem com o machado e ó, corta fora. É isso, Jesus? E aí Jesus vira para eles e fala assim, mas tem um detalhe a mais que eu preciso te contar. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ué? É como se ele estivesse dizendo assim, vocês não vão ser cortados. Porque se o Pai não corta aqueles que ele limpa, vocês que estão ouvindo a minha palavra, já estão limpos. Se você está ouvindo a palavra de Jesus, isso significa que ela está entrando em você e ela está produzindo algo. Por isso que vocês estão sendo limpos. Como é que eu sei se eu estou ouvindo a palavra no nível interno? Como é que eu sei? Quando eu estou sendo limpo. Se não há limpeza na minha vida,
provavelmente a palavra não está entrando nem aqui, nem aqui. Faz sentido? E por que ele usa o termo limpo? Porque provavelmente tem alguma coisa que não é dali que precisa sair. Eu quero que você comece a pensar. Quando você ouve a palavra de Deus, você é o ramo que se deixa ser limpado pela palavra, que está disposto, porque muitas vezes essa limpeza vai doer. Ela vai tirar coisas do lugar. Ela vai esfregar a sujeira que está incrustada. Vai raspar, vai doer. E aí, só que ele continua ensinando eles. Ele fala o que para eles? Acompanha comigo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tem outra fórmula ou caminho para ser limpo e dar fruto. E o fruto a gente poderia expandir, são os milagres, uma vida com abundância, saber resolver os problemas, superar, passar pelos vales firmes e fortes, porque o Senhor é contigo. Ele está falando assim, não tem nada que você faça, nada, só tem uma coisa. Deixa a minha palavra te limpar e permaneça em mim que eu permaneço em você. Não adianta, pode orar de joelho, cantar, pular. Permaneçam em mim e deixa com que a minha palavra limpe vocês e eu permanecerei em vocês. Sabe por que eu estou ensinando isso para vocês? Jesus está falando. E ele responde, ele fala assim, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Ele está estabelecendo outro fundamento. Sabe aquela hora que eu falei assim, existe uma diferença entre ser salvo e viver os princípios? Ele está estabelecendo princípios, está nos dando a chave do sucesso. E está falando assim, e mais, se você não permanece em mim, não tem como dar fruto. Quem já viu Paulo ensinar sobre os frutos do Espírito Santo? Quem já viu? Levanta a mão. Fala um fruto para mim do Espírito Santo. Fé, o que mais? Paciência. Operar milagres. Mas os frutos, não os dons. Bondade, longanimidade. Quem gostaria aqui de viver os frutos? Mansidão, domínio próprio, gente. Domínio próprio é igual a autocontrole emocional. Quem gostaria de viver isso? Aonde vocês estão buscando? De quem é o fruto? Do Espírito Santo? Só tem uma forma de viver os frutos do Espírito. Mantendo o ramo ligado na videira.